trazer para um fato interessante nessa linha de desenvolvimento tecnológico. Existe uma pessoa chamada Ray Kurzweil, um dos fundadores da Singularity Universe. É uma pessoa que talvez seja o Nostradamus da nossa época. Ele tem um índice de acerto de previsões que ele faz desde 40, 50 anos, de mais ou menos 82%, se eu não me engano. Então você imagina que um cara acertar previsões, mais de 84, 5 que ele prevê, 4 ele acerta. E estou falando de coisas de 20, 30 anos. Há 30 anos, essa pessoa, ela disse que a gente teria o que eles chamaram de AGI, né, Artificial General Intelligence, ou seja, que a inteligência artificial passa a ser mais inteligente que todos os seres humanos. Ele previu isso, estou falando de há 30 anos, que aconteceria em 2029. Tá. Quando ele disse isso, todo mundo falou, meu, você tá louco? Isso aí vai demorar 1000 anos, nunca vai acontecer, não tem como, não tem a menor condição. Então ele falou, não tem. Eu vi uma palestra dele uma vez, ele estava comentando, ele falou, mas não tem nada de milagre. Eu olhei a lei de Moore, olhei a equação de desenvolvimento e eu fui analisando quanto que a capacidade computacional permitiria que essas redes neurais todas criassem essa maneira de análise. Porque não tem nada é matemático na cabeça dele. Uhum. E ele fez uma previsão que no final da década de 2030, 2039, 14 anos, a gente chegaria num ponto que ele chama de Longevity Escape Velocity. O que quer dizer isso? Uhum. É um ponto que as evoluções tecnológicas na área da saúde, elas fazem com que você, a cada ano que passa, se rejuvenesça mais do que um ano. Sim. O que isso quer dizer? Você, teoricamente, você envelhece um ano, mas você rejuvenesce mais de um. Sim. A hora que essa equação existe um delta aqui, um gapzinho, que se você rejuvenesce mais do que envelhece, o que acontece? Você não morre mais. Por isso que chama de Longevity Escape Velocity. É uma velocidade de escape, né, para tirar um objeto da Terra, vencer a força gravitacional, que você não sofre mais essa força do envelhecimento e tal, você passa a ser imortal. E a gente vê nessa área de saúde com evoluções acontecendo coisas impressionantes. Essa semana eu estava vendo, lançaram um gene, descobriram um gene chamado SB000, que ele reverte a idade celular. E eles estão testando isso para ver como é que isso funciona e aplica. Isso sem contar os casos. Cego passa a ver. O Neuralink. Neuralink, que vai até mais um ano, o cérebro vai estar vendo. Uma pessoa que teve um acidente, Neuralink, perdeu os movimentos e agora ela consegue mexer o braço pelo cérebro. O braço e as pernas. O braço dela. É um braço robótico. Um braço robótico. Mas pelo cérebro consegue controlar computador disso. Mas eu acho que vem por etapas, Gabas. A primeira coisa, que hoje, assim, provavelmente nós aqui chegaremos a 90 anos, talvez 100 anos, mesmo se isso não acontecer. Mas mais do que isso, é chegar bem. Então você tem os exoesqueletos que você consegue carregar o peso, você consegue se locomover. Eu acho que a primeira coisa vai ser a qualidade de vida. Porque hoje, depois dos 80, a gente tem qualidade de vida, assim... A grande maioria dos casos. Muito deteriorada. Sem dúvida. Assim, há uma dependência a isso. E aí eu tô falando, né, da população toda. Claro, a pessoa que é rica... Tem os outliers, lógico. Disso. Então, acho que a primeira coisa é isso. Depois começa esse processo e aí muda todo o jogo. Porque a gente tá falando, tá bom, se acontecer isso, como que vai ser a previdência? Exato. Você vai se aposentar com quantos anos? Exato. Não pode mais se aposentar. Não pode mais se aposentar. Amor, não pode mais. Não pode mais se aposentar. Tem que trabalhar infinito. E o consumo? E o índice de suicídio? E o divórcio. Divórcio. E o problema demográfico? Tá, mas que velocidade a gente vai ter que construir coisas disso? Assim, quantas pessoas vão morar numa cidade? Então, começa a mudar toda uma... tem até a questão, será que as pessoas vão se reproduzir? E será que vai ser permitido se será reproduzir? Que você quer cuidar? Ou você laboratório, porque já filtra, corta todas as doenças. Aquele filme Gataca, né? Cara, para nascer, você precisa de engenharia genética, exatamente. Então, mas eu acho que muda completamente. Muda muito. Né? Você fica, e tá bom, e um seguro de seguro de vida, seguro de saúde. Imagina, você vai conhecer seu tataraneto. Não, você imagina, olha, só esse fato. O que vai mudar no mundo inteiro, em todos os aspectos, economia, política, tudo. Isso mais radical, sem né? falar da fusão, né, da biotecnologia, de você ter a Neuralink, é isso, você põe um chip no seu cérebro. Até agora, eles estão pegando pessoas que acidente, e acidente tudo, mas não impede de eu quero um chip para aprender 10 línguas, eu quero um chip para tocar piano. Não existe o estudo de enhancer, de melhorar o humano com o Neuralink, só existe de recuperar
de Não, recuperar não. ou de comandar coisas externas. Mas não existe um existem upload estudos. Não, de ainda informação. nada concreto, Download. nada concreto, mas eu tive agora no evento em março nos Estados Unidos que tinham algumas empresas, eram empresas que faziam o que eles chamam de BCI, né, que é Brain Computer Interface, que é Sim. uma interação de cérebro com uma máquina. Tudo. Assim, eles mostraram vários e vários exemplos que as pessoas estão, inclusive, pegando neurônios, fazendo... Sabe, manja Avatar? Que saiu aquele cabo de neurônio do cabelo do Avatar, daquele filme? Eles pegam, conectam no próprio neurônio das pessoas, injetam novos neurônios carregados de conhecimento específicos, esses neurônios se misturam dentro do cérebro da pessoa com os próprios neurônios. E aí ela aprende. E ela fica sabendo aquilo. Teste, totalmente teste. Nada vai acontecer nos próximos 10 anos, mas talvez daqui 10, 15, 20, 30 anos. Matrix. Né? E normalmente a realidade acaba imitando a ficção em algum momento, né? Pode demorar mais ou menos. Eu não espero que não pegue o lado negativo. Mas o que nós temos hoje já? Nós temos cego que passa a ver. Nós temos surdo que volta a ouvir. Nós temos tetraplégico que volta... Cara, é bíblico isso. Assim, nós criamos ciência que resolveu essa história. E até a questão de religião, porque certas coisas o ser humano dava como... sobrenatural, uma coisa divina. Uma dádiva de Deus. Divina, exato. Tem um caso que que as pessoas achavam que a fala, aprender a língua, você vinha de Deus. Aí tem um caso do cara que virou filme. O cara aparece numa praia, 30 anos, e não sabe falar. Deixaram o cara trancado lá. Esqueci o nome agora. E mostrava assim, isso é para mostrar assim, Na ficção. Não. É uma documentário. Se você não tiver estímulo, você não aprende. Não sei, não conhecia esse filme. E aí falando disso, e aí Exato. eu acho que muda toda a relação com Muda Deus, totalmente. Pode mudar, né? Sei lá. Deus segue sendo um enigma, porque sempre vai ter, Sim, mas e quem fez? E quem é infinito, entendeu? Sim, mas sempre Deus, a religião, né? Não vamos chamar de Mas Deus, a religião fez do espaço, assim, quanto mais desconhecido era o mundo, né? Mais se atribui ao místico. Mais se atribui ao mas místico. sempre foi assim. Então, mas à medida Deus que você vai trovão, evoluindo, Deus raio, aí você vai vendo que não é um Deus. Mas à medida que a ciência vai esmagando um pouco o espaço da religião. Sim, mas de qualquer jeito, sempre vai ter o final do negócio. Mas e o mundo, quem fez? Eu não acho que esmaga o espaço da religião, eu acho que esmaga o espaço do misticismo e de uma crença não fundamentada em... Porque ciência não é contrário de espiritualidade, não tem nada a ver com a outra. Aliás, são totalmente afins. Aliás, os novos modelos de ciência que eu tenho visto, principalmente a parte astronômica, etc., eles partem, não é o tema para hoje aqui, mas eles partem do pressuposto que a consciência, existe uma consciência universal, que está em absolutamente tudo, e essa consciência que inclusive cria matéria. E a hora que você vai vendo isso do ponto de vista fisicamente, essa consciência, a ciência descrevendo, é muito análogo ao que as religiões chamam de centelha divina, de tudo, todo o Espírito Santo, todas essas coisas. Cara, eles trazendo essa consciência como uma força, como uma energia que constrói absolutamente tudo de acordo com como ela se organiza. Então, talvez até a própria ciência e a espiritualidade se juntem, porque no fundo é tudo a mesma coisa, são fenômenos da natureza, fenômenos da vida. Mas meu ponto aqui é o seguinte, falando de medicina, né? Você tem hoje empresas lançando, chama Verve 102, é uma injeção, você reduz o LDL em até 69%. Então pessoas têm problema de colesterol alto, que toma estatina, então você injeta uma vez por ano. Você abaixa o seu LDL, que é o teu colesterol ruim, até 69%. Você tem transplante dentro de Stanford, não sei se chegou a ver isso aí, Sam. Dentro de Stanford, eles têm um laboratório que eles estão criando órgãos, começaram com vasos, de impressora 3D. Eu já vi isso. Imprimindo vasos, imprimindo blocos de vaso, órgãos, inclusive da própria pessoa. Não, eles tiram da própria pessoa e eles constroem. Enxertos. Eles imaginam que, por exemplo, failure, né, falhas de órgãos é uma das grandes causas de morte, falhas cardíaco. E não tem gente para doar tanto assim para transplantar. Sim. Mas eles já estão dizendo que eles acham que começam a substituir os órgãos em menos de 10 anos. Então você imagina, meu coração não está legal, troca. Imprime um novo. Você mesmo imprime com o teu material, com a tua coisa e coloca, meu fígado, meu isso, meu aquilo. Então, tudo isso são avanços tecnológicos que talvez confirmem essa previsão do Ray Kurzweil de 2039. Eu acho muito possível.